E aí, galera, quarta-feira, dia de Vasco. Hoje o Vasco enfrenta o Palmeiras em São Paulo, no Allianz Parque. E a gente tá aqui um pouco mais confiante, né? Como é que você tá se sentindo? Qual é a tua opinião acerca do resultado de hoje dessa partida? Eu tô mais confiante. Acho que o que o Vasco apresentou nesse segundo turno com o Diniz mostra que a nossa competição, de fato, pode ser por coisas melhores, né? Por exemplo, né, o Vasco tinha uma sequência muito complicada aqui, de 3 jogos muito difíceis, né? O Vasco, em 9 pontos possíveis, conquistou 7. Então foi muito bem, né? Conquistou um empate lá contra o Flamengo, ganhou do Bahia, ganhou do Cruzeiro. E agora o Vasco enfrenta, né, a quarta partida complicada da competição contra um clube que defende aí um tabu de 10 anos sem perder para o Vasco em casa. E está buscando coisas maiores no campeonato, né? Está disputando o título ali contra Cruzeiro e Flamengo, né? São 5 pontos de vantagem para o líder, que é o Flamengo. E o Palmeiras na última rodada perdeu aí para o Bahia e deve ir mordido em casa para tentar retomar o caminho das vitórias. O Palmeiras, que defendia 11 jogos de invencibilidade, na partida passada contra o Bahia perdeu fora de casa e viu o Flamengo distanciar e abrir 5 pontos de vantagem na disputa pelo título, né? O Palmeiras, que vai enfrentar o Vasco muito diferente do primeiro turno, né? Um time mais confiante, quarto melhor ataque da competição, com várias peças em alta, né? O Vasco tem aí, o sistema defensivo está em alta, Coutinho está em alta, né? Ryan está vivendo um excelente momento. Então o Vasco hoje é um Vasco bem diferente do primeiro turno, né? E isso dá confiança para o torcedor. Eu acredito que o Vasco vai conseguir arrancar pontos em São Paulo. Mas vai enfrentar um adversário muito difícil num terreno que eles são especialistas, que é o campo sintético, né? O gramado sintético faz diferença, sim. O Vasco vai precisar estar muito atento, com a marcação muito encaixada, muito firme, e um time que possa ter um pouco mais de mobilidade, mais de velocidade. Aí vem um assunto que os vascaínos cada vez mais comentam, né? A questão da manutenção do Verratti em campo, né? Eu acho que o Verratti pode sim ser uma peça importante, como tem sido, se mostrou ao longo da competição, ao longo das temporadas que fez com a camisa do Vasco. É um atacante de área, né? Vai ser importante, mas de repente hoje o Verratti talvez não consiga terminar a partida, né? O Vasco precisa realmente de um ataque veloz, de velocidade para os contra-ataques, e de repente o Verratti consiga jogar um tempo, né, e não terminar a partida, né? Partida em que o Vasco vai ter desfalques, né? O Vasco não vai poder contar com o Cauã Barros, que está suspenso, né? Levou aí o 3º cartão na partida passada. E por lesão não vai poder contar com o Carlos Cuesta, né? O colombiano está fora por lesão, só deve voltar contra o Vitória na próxima rodada. 2 peças importantíssimas, fizeram muita diferença depois que chegaram. E o Vasco vai sentir essas ausências, né? Que muito provavelmente as peças que entrarão nessas posições serão Tietê, que volta, né, depois de várias rodadas fora por lesão, volta ao time. E muito provavelmente o Lucas Oliveira deve ganhar a vaga aí do Carlos Cuesta nessa partida de hoje, né? Então, provável escalação do Vasco deve ser Léo Jardim, Robert Renan, Lucas Oliveira, Paulo Henrique e Pumita. No meio, Hugo Moura, Tietê, Coutinho. Aí vem Nuno, Ryan e Verratti. Esse deve ser o time do Diniz, que enfrenta um Palmeiras que também vai ter desfalque importante. Lucas Evangelista, meio campista do time alviverde, sentiu, né? Teve uma lesão que de certa forma o tira da temporada inteira, né? Não joga mais esse ano, só no ano que vem vai ter que passar por cirurgia. E é uma das peças importantes aí do Abel Braga, né? Do Abel Ferreira. E aí o Palmeiras... Mas o Palmeiras é um clube que tem elenco, né? Tem peças que podem ser facilmente achadas no elenco para substituir o Lucas Evangelista. Que inclusive o Andrés Pereira é um desses nomes, né? Que pode ser recuado e pode fazer ali o papel de camisa 8 de volante no lugar do Lucas Evangelista, né? Então, acho que o Vasco tem tudo para fazer uma boa partida e surpreender em São Paulo. Eu acredito que se o Vasco fizer nesses 2 próximos jogos, Palmeiras e Vitória, o mesmo que fez nos últimos 3, que é de 6 pontos possíveis, conseguir conquistar ao menos 4 pontos, ou seja, de repente um empate hoje e uma vitória na rodada que vem contra
adversário direto ali, né, pela manutenção na Série A, né, pela permanência na Série A, é sim uma grande conquista novamente, né? De 6 pontos possíveis, o Vasco de repente conquistando 4, vai fazer realmente um campeonato muito diferente nessa reta final, como já se mostrou nessas últimas 3 rodadas, né? O Vasco que, se por exemplo vence o Palmeiras hoje, né, se de repente o Vasco não empata, mas vence o Palmeiras hoje, o Vasco pode conquistar aí mais 3 posições acima, pode passar aí o Bragantino, o Ceará, né? E aí de repente realmente está brigando ali, de repente, por pré-Libertadores. Acho muito prematuro isso, né? Acho muito emocionado da parte do torcedor fazer projeções para Libertadores agora, mas passou a ser um ponto discutível, né? Acho que o campeonato do Vasco ainda né, se afastar mais da zona de degola. O Vasco que abriu aí 8 pontos, né? Tem 8 pontos de vantagem para o Vitória, que é o próximo adversário. O Vasco de repente pode, com uma vitória hoje, mudar de vez os rumos nessa competição e de repente brigar, ao invés de brigar por uma vaga na Sul-Americana fugindo do rebaixamento, o Vasco buscar aí uma pré-Libertadores para a temporada seguinte, tá? Mas essa é só a minha opinião, quero saber a tua, deixe nos comentários, deixa o like se gostar do vídeo e compartilha se for interessante, que essa minha opinião chegue para mais vascaínos. Uma excelente quarta-feira, um bom jogo, tamo junto e mais tarde a gente volta. De repente volta com um pós-jogo, um vídeo de pós-jogo. Valeu? Fui!